Capítulo 465, Lorde do Palácio e Oolong. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Praça do Salão Central. Vida e morte foram decididas com um pensamento. Tudo veio muito rápido, tão rápido que ninguém do clã Lua Quebrada conseguiu reagir a tempo. Em um curto tempo de respiração, a Lorde do Palácio Biji foi morta. O Lorde verdadeiro Tiesiel perdeu seu poder de batalha e ficou exausto no chão, descrença estava estampada em seu rosto. Apenas algumas pessoas, como os 8 especialistas do reino espiritual verdadeiro e Lin Tong, viram todo o processo. Todos estavam estupefatos. O choque que eles experimentaram foi tão grande que quase perderam a alma. Todos da Aliança Dragão de Ferro estremeceram e sentiram seus corações ficarem frios. Em um piscar de olhos, um dos 3 lordes de palácio foi morto, enquanto o outro foi derrotado. A morte da Lorde do Palácio Biji foi terrível, sem chances de reação. A derrota do Lorde verdadeiro Tiesiel foi ainda mais inaceitável. 2 anos atrás, ele havia derrotado os 13 clãs e forçado seus anciãos a assinarem um contrato de sangue. Pode-se dizer que sua força foi gravada nos corações dos 13 clãs. No entanto, na frente dos ataques relâmpagos de Zhao Feng, ele não teve a chance de fazer nada. Eu perdi? Como isso é possível? O Lorde verdadeiro Tiesiel não podia acreditar no que estava acontecendo e até se perguntou se era um sonho. Como alguém como ele, que estava no topo da área da nuvem, poderia ser derrotado tão facilmente? Não só ele. Muitos dos especialistas presentes, como o mestre do clã Ayun, o ancião da regulação, Lin Tong e até mesmo muitos do clã Lua Quebrada, todos sentiram como se tivessem em um sonho. Isso não é real. O belo rosto do mestre do clã Ayun ficou torcido e cravou as unhas em sua pele, forçando-o de volta à realidade. No topo da colina. Isso é tudo real. O primeiro ancião sentiu que tudo isso era surreal. Ele estendeu sua mão trêmula até seu discípulo, mas não ousou tocá-lo, temendo que tudo isso se quebrasse como um espelho. Zhao Feng, que estava próximo, sorriu calorosamente. Ele ficou ao lado do primeiro ancião, controlando remotamente a situação. Um confronto entre lordes verdadeiros iria destruir a montanha do clã Lua Quebrada. Este método é a solução mais simples e rápida. Zhao Feng, ereto e com as mãos atrás das costas, sorri e assentiu. Ele não participou do confronto direto e recuou quando lançou a cidade labirinto ilusória. Através do óleo espiritual do Deus, Zhao Feng instantaneamente acabou com 2 lordes de palácio. Neste momento, os 2 cadáveres venenosos prata escuro saltaram em direção ao último lorde de palácio, e Oolong. A vitória estava à vista. O lorde do palácio e Oolong não pode deixar estremecer, chocado. Os 2 outros lordes de palácio, um morto e outro ferido, tudo aconteceu em um instante que o pegou desprevenido. Ele não esperava que o veneno dos 2 cadáveres venenosos prata escuro fosse tão mortal que mesmo aqueles no rank Lorde verdadeiro não pudessem resistir a eles. Foi por causa disso que a Lorde do Palácio Biji foi morta instantaneamente. Quanto ao Lorde verdadeiro Tiesiel, sua energia mental no estágio inicial do rank Lorde verdadeiro não foi suficiente para resistir à linhagem ocular de Zhao Feng. Era preciso saber que o nível de energia mental de Zhao Feng era um pouco mais forte do que a maioria dos lordes verdadeiros no estágio tardio e possuía uma forte mente e alma que superava até mesmo o ápice do rank Lorde verdadeiro. Retirem-se rapidamente e levem o Lorde do Palácio Tiesiel. O Lorde do Palácio e Oolong respirou fundo, e as escamas negras em seu corpo, com sons de Veng, começavam a se mover liberando padrões de luzes como de um dragão real. Din Din Peng. Os ataques dos 2 cadáveres venenosos prata escuro pousaram no corpo do Lorde do Palácio e Oolong, espalhando faíscas. No entanto, eles não conseguiram romper sua defesa.
Era preciso saber que, as duas garras dos dois cadáveres haviam sido reforçadas por Zhao Feng e eram extremamente afiadas. Além disso, depois de deixar as ruínas do Sagrado Roxo, os dois cadáveres venenosos prata escura posto no talão de contas dos 10.000 fantasmas receberam algum fortalecimento. Lorde do Palácio, estamos indo. Vários núcleos anciãos se apressarão. Seu objetivo era pegar o Lorde verdadeiro Tiziao enquanto o Lorde do Palácio e o Long os cobria. No meio do ar, Lin Tong estava ligeiramente hesitante, não sabia se ajudava Zhao Feng ou a Aliança Dragão de Ferro. De repente, ele ficou chocado tanto fisicamente quanto mentalmente, e olhou amargamente para Zhao Feng. Zhao Feng tinha um sorriso no rosto. Embora ele não fizesse nada, ele ainda tinha tudo sob controle. Ele não se esqueceu de Lin Tong. Olhos da lua escarlate demoníaca. Lin Tong rangeu os dentes enquanto circulava sua linhagem ocular, matando alguns dos anciãos de núcleo. Embora a Aliança Dragão de Ferro e a seita demoníaca Lua Escarlate fossem extremamente poderosas e cobrissem os céus, a ideia de Zhao Feng de destruí-los era uma ameaça iminente. Miau, miau. Um gato cinza prateado apareceu na praça do salão central. Chu. Um chicote de sangue com listras prateadas se enrolou no exausto Lorde verdadeiro Tiziao como uma serpente. Este Zhao Feng. Por que não me matou? Embora o Lorde verdadeiro Tiziao tivesse sido capturado, ele não entrou em pânico. Em termos de força, ele não era muito diferente da Lorde do Palácio Biji. Se Zhao Feng, o pequeno gato ladrão, os cadáveres venenosos prata escura, Lin Tong ou qualquer um quisesse matá-lo, ele não podia fazer nada. No entanto, Zhao Feng, obviamente, não tinha planos para matá-lo imediatamente. Neste momento, tudo estava dentro do controle de Zhao Feng. O Lorde do Palácio e o Long estava sendo furiosamente atacado pelos dois cadáveres venenosos prata escuro, e a linhagem ocular de Zhao Feng o pressionava à distância. O pequeno gato ladrão capturou o Lorde verdadeiro Tiziao enquanto Lin Tong foi responsável por matar os anciãos de núcleo. A poderosa formação de 3 Lordes de Palácio, 10 anciãos de núcleo da Aliança Dragão de Ferro foi destruída em um instante. Todo o clã Lua Quebrada testemunhou esta mudança repentina, e um por um foram pegos de surpresa, paralisados sem saber o que fazer. Como? Como poderia 3 dos 4 Lordes de Palácio da Aliança Dragão de Ferro não conseguir derrotar uma pessoa? O rosto do mestre do clã Ayun estava cheio de choque e horror. A virada na situação havia excedido sua imaginação. Com certeza, tudo isso foi armado por Zhao Feng. Seu verdadeiro objetivo era matar os altos escalões da Aliança Dragão de Ferro. Beimoi suprimiu as ondas de medo em seu coração enquanto analisava a situação. Do começo ao fim, tanto ele quanto o mestre do clã Ayun eram apenas personagens secundários. Neste momento, toda a situação perdeu seu suspense. Uma vez ou outra um ancião de núcleo foi até a praça do salão central tentar resgatar o Lorde verdadeiro Tiziao. Chua! Uma luz translúcida brilhou e um dos 3 anciões de núcleo de alto nível caiu no chão com um corte na garganta. Miau, miau. O pequeno gato ladrão então retornou ao ombro do Lorde verdadeiro Tiziao, então guardou uma translúcida adaga escura. Com um pá, o pequeno gato ladrão atordoou o Lorde verdadeiro Tiziao com um tapa. Dos 10 anciãos de núcleo, pelo menos 4 ou 5 haviam sido mortos por Lin Tong e pelo pequeno gato ladrão. Os anciãos de núcleo restante tentaram desesperadamente fugir ou resgatar o Lorde do Palácio e o Long. A força deste Lorde do Palácio e o Long é extremamente alta. Ele é ainda mais poderoso que o protetor dos cadáveres de sangue e pode estar próximo do nível de Yanil. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng examinou a situação. Com o poder dos 2 cadáveres venenos prata escuro, dificilmente eles quebrariam a defesa do Lorde do Palácio e o Long. O cultivo do Lorde do Palácio e o Long alcançou o estágio tardio do Rank Lorde verdadeiro e seu poder de linhagem, aptidão física,
força, defesa e outros aspectos, tiveram um aumento substancial. Se fossem em um confronto direto, seja Zhaofeng ou os dois cadáveres venenosos prata escuro, eles teriam dificuldade em derrotar o Lorde do Palácio e o Long. Depois de um pouco de compreensão, Zhaofeng até descobriu que o Lorde do Palácio e o Long estava conservando alguma força a fim de ter que lidar com o ataque de linhagem ocular. Parece que vai ser muito difícil matar este Lorde do Palácio e o Long. Zhaofeng não se aproximou dele por não ter vantagem em um confronto corpo a corpo, especialmente quando ele ainda nem tinha alcançado o Rank Lord verdadeiro. Por outro lado, os dois cadáveres venenosos prata escuro tinham uma forte defesa física, e eram como escudos de carne. No entanto, houve dois outros fatores. A primeira foi que o conflito interno do clã Lua Quebrada ainda não havia estabilizado. A segunda foi que uma batalha de poder total de nível Rank Lord verdadeiro destruiria o clã Lua Quebrada. Chamas ocular do vento e relâmpago. O olho esquerdo de Zhaofeng de repente ficou azul. Vosh! Um grupo de translúcidas chamas de vento e relâmpago foi disparada, caindo no corpo do Lorde do Palácio e o Long, então entrando seu mundo de energia mental e físico. A figura do Lorde do Palácio e o Long estremeceu e ele gritou profundamente quando as chamas, ventos e os relâmpagos explodiram em sua alma com fogos de artifícios. Corpo de escamas negras do dragão demoníaco. O Lorde do Palácio e o Long gritou e sua voz soou como se viesse do inferno. Em um piscar de olhos, uma camada de luz escura se condensou e se espalhou por seu corpo, se fundindo com suas escamas negras, como se um dragão demoníaco surgisse no mundo. Bam! O Lorde do Palácio e o Long moveu seus braços enviando os dois cadáveres venenosos prata escuro voando para trás. Era difícil imaginar o quão aterrorizante se tornou seu poder. As pupilas de Zhaofeng se contrairão. Desde que o Lorde do Palácio e o Long circulou sua linhagem sanguínea, todos os aspectos além de seu poder de combate foram comparáveis ao de Eanil, ou até um pouco melhores. Não só isso. O chifre negro do Lorde do Palácio e o Long começou a brilhar com toques de luzes elétricas de cor roxo escuro, que tinha uma forte resistência contra o atributo relâmpago das chamas ocular do vento e relâmpago. Ele até tinha um certo efeito de absorção. Que linhagem poderosa! E o Long é de fato digno de ser o chefe dos 4 lordes de palácio. A expressão de Zhaofeng tornou-se mais solene. Mesmo que o protetor dos cadáveres de sangue, Bijites e se unissem, eles poderiam não ser uma ameaça tão grande quanto o Lorde do Palácio e o Long. O ataque mais poderoso de Zhaofeng, as chamas ocular do vento e relâmpago, não causou muito dano no Lorde do Palácio e o Long. Eu ainda não avancei para o Rank Lord verdadeiro e minha compreensão do antigo monumento do vento e trovão é limitada. A chama verdadeira do vento e trovão em meu corpo ainda tem o potencial de crescimento. Os pensamentos de Zhaofeng se manifestaram. Depois de retornar à área da nuvem, este foi o adversário mais problemático que ele encontrou. Claro, Zhaofeng ainda tinha chances de matar e o Long se as coisas se arrastassem por mais tempo. Porque a força do Lorde de Palácio e o Long aumentou através de sua linhagem sanguínea, o tempo que ela permaneceria era limitada. Além disso, Zhaofeng tinha 2 cadáveres do Rank Lord verdadeiro que não podiam ficar cansados e podiam durar muito tempo. No entanto, ainda havia problemas no clã Lua Quebrada, então Zhaofeng não podia deixar essa situação perdurar. Aproveitando o surto de meu poder de linhagem, tenho uma grande chance de escapar e, até mesmo tenho uma chance de ferir Zhaofeng. Nos olhos do Lorde do Palácio e o Long uma luz fria e mortal brilhou. Ele obviamente sabia que, em uma luta cara a cara, Zhaofeng pode não ser capaz de vencê-lo. Neste momento, o olhar de Zhaofeng se encontrou rapidamente com o do Lorde do Palácio e o Long. Um toque de desdém apareceu nos lábios de Zhaofeng. Olho da alma de gelo.
O olho esquerdo de Zhao Feng mudou para um claro azul gelo que enviou uma frieza mordaz direto na alma e mente do Lorde do Palácio Yulong. De repente, o Lorde do Palácio Yulong foi envolvido por uma frieza que fez com que suas ações e pensamentos ficassem anormalmente lentos. Push push bang bang. A ofensiva dos dois cadáveres venenosos prata escuro se tornou mais feroz. No entanto, este ainda era o Lorde do Palácio Yulong, qual tinha uma tirânica linhagem sanguínea e constituição física. Se fosse outro Lorde verdadeiro, seria difícil para ele resistir. A merda dos atributos de linhagem ocular são realmente um saco, mudando várias vezes durante a batalha. O pensamento do Lorde do Palácio Yulong de matar Zhao Feng foi instantaneamente quebrado. Neste mesmo momento, a linhagem ocular de Zhao Feng mudou e ficou azul celeste novamente. No olho azul celeste, um penetrante brilho de luz azul criou uma incorpórea lâmina de cor azul.